A coragem de ser mal. Interpretado, existe um cansaço que pouca gente confessa. O cansaço de ter que explicar quem você é, explicar suas intenções, explicar seu silêncio, explicar sua mudança, explicar seus limites, explicar sua dor, explicar por que você se afastou, explicar por que não aceita mais o que antes aceitava. E quanto mais você explica, mais parece que precisa provar sua própria inocência, como se estivesse sempre em julgamento, como se sua vida fosse um tribunal aberto, como se cada pessoa tivesse o direito de sentar na cadeira de juiz e exigir que você se defendesse. Mas existe uma verdade que liberta. Nem todo mundo quer te entender. Algumas pessoas querem apenas confirmar a versão que criaram sobre você. E quando alguém está comprometido com uma versão errada, nenhuma explicação será suficiente. Você pode falar com calma, pode mostrar os fatos, pode explicar seu lado, pode abrir seu coração, mas quem quer te diminuir vai transformar até sua sinceridade em argumento contra você. Por isso, uma das maiores formas de maturidade é aprender a ser mal interpretado, sem se destruir tentando corrigir tudo. Essa é uma coragem silenciosa. A coragem de não correr atrás de cada opinião. A coragem de não responder cada acusação. A coragem de não implorar para ser visto corretamente por quem só enxerga o que convém. Porque enquanto você vive tentando controlar o que pensam sobre você, perde o controle da sua própria paz. 1. A prisão de querer ser entendido por todos. Desde cedo, muita gente aprende que ser aceito depende de ser compreendido. Se entendem você, gostam de você. Se aprovam você, você se sente seguro. Se validam sua intenção, você respira. Mas, quando alguém te interpreta mal, algo dentro de você entra em desespero. Você sente vontade de correr e explicar, vontade de mandar mensagem, vontade de se justificar, vontade de dizer, não foi isso que eu quis dizer. E às vezes, tudo bem explicar uma vez. O problema começa quando você precisa explicar 10 vezes para quem não quer entender nenhuma. Aí já não é diálogo, é prisão. Você se torna refém do olhar alheio, refém da versão que fazem de você, refém do medo de parecer ruim, refém da necessidade de sair limpo na história de todo mundo. Mas, escute, você não vai sair limpo na história de quem precisa te sujar para se sentir certo. Algumas pessoas precisam te transformar em vilão para não olhar para a própria responsabilidade. Precisam dizer que você exagerou para não admitir que te feriram. Precisam dizer que você mudou para não admitir que perderam acesso. Precisam dizer que você ficou frio para não admitir que antes se beneficiavam da sua falta de limite. E se você tentar corrigir cada uma dessas narrativas, vai gastar sua vida inteira explicando o óbvio para quem lucra com a confusão. Se nem toda acusação merece defesa, esse ponto é difícil, porque a vontade de se defender é humana. Quando alguém mente sobre você, distorce suas palavras ou interpreta mal sua atitude, seu impulso é responder. Você quer limpar seu nome, quer mostrar sua intenção, quer provar que não foi injusto, mas nem toda acusação merece sua energia. Algumas acusações são armadilhas. A pessoa provoca, distorce, aponta, acusa. E quando você entra para se defender, ela consegue o que queria: acesso ao seu emocional. Agora, você está dentro do jogo, respondendo,
explicando, rebatendo, se desgastando. E no fim, talvez continue sendo visto do mesmo jeito. Por isso, antes de se defender, pergunte: essa pessoa quer verdade ou quer controle? Se quer verdade, converse. Se quer controle, silêncio. Outra pergunta: minha explicação vai esclarecer ou apenas alimentar o debate? Se vai esclarecer, fale com calma. Se vai alimentar confusão, pare. Maturidade é saber que algumas pessoas não buscam resposta, buscam reação. E reação é exatamente o que você não deve entregar para quem usa sua emoção contra você. O medo de parecer ruim. Muita gente se explica demais porque tem pavor de parecer ruim. Pavor de ser visto como egoísta. Pavor de ser chamado de frio. Pavor de decepcionar. Pavor de alguém dizer: nossa, não esperava isso de você. Esse medo é poderoso, porque ele transforma você em prisioneiro da imagem que os outros têm de você. Você começa a viver tentando proteger uma reputação emocional. Quer ser sempre o compreensivo, sempre o maduro, sempre o bom, sempre o disponível, sempre o que entende. Mas o preço de tentar parecer bom para todos é que você começa a trair a si mesmo. Você aceita o que não quer para não parecer difícil. Diz sim quando quer dizer não. Volta quando deveria seguir. Explica quando deveria encerrar. Sorri quando deveria colocar limite. Tudo para não ser mal visto. Mas aqui está uma verdade incômoda. Quem tem limite sempre será chamado de difícil por quem gostava da sua falta de limite. Quem para de se explicar sempre será chamado de frio por quem se alimentava da sua culpa. Quem escolhe paz sempre será chamado de egoísta por quem usava sua disponibilidade. Então, talvez o problema não seja parecer ruim. Talvez o problema seja você precisar parecer bom para pessoas que só chamam de bom aquilo que serve a elas. 4. A liberdade de não corrigir todas as versões. Chega uma hora em que você precisa aceitar. Algumas pessoas vão contar a história sem mencionar o que fizeram com você. Vão falar da sua reação, mas não da provocação. Vão falar do seu afastamento, mas não do desgaste. Vão falar do seu silêncio, mas não do tanto que você tentou conversar antes. Vão falar que você mudou, mas não do quanto te empurraram para essa mudança. E talvez você sinta vontade de corrigir, de dizer: não foi assim, de mostrar provas, de explicar cada detalhe. Mas, às vezes, a sua paz começa quando você deixa a versão falsa morrer sozinha. Porque quem te conhece de verdade não precisa de relatório. E quem quer acreditar no pior, talvez nunca merecesse tanto acesso à sua explicação. Isso não significa aceitar injustiça em silêncio em todos os casos. Existem situações que exigem posicionamento, defesa, documento, conversa séria. Mas no campo emocional, em muitas relações, o maior erro é tratar fofoca, indireta e julgamento como tribunal oficial. Nem tudo merece audiência, nem tudo merece recurso, nem tudo merece sua alma no banco dos réus. O silêncio que não é fraqueza. Existe um silêncio que nasce do medo. Esse não serve. É o silêncio de quem engole tudo, se reprime e depois adoece por dentro. Mas existe outro silêncio. O silêncio de quem já entendeu. Esse é forte,
É quando você percebe que continuar explicando seria se diminuir. É quando entende que a pessoa já ouviu o suficiente. É quando sua paz vale mais que sua defesa. É quando você deixa de tentar convencer quem está comprometido com o erro. Esse silêncio não é fuga, é fronteira. Ele diz: eu não vou mais transformar minha vida em debate para quem não quer compreensão. Eu não vou mais implorar para ser visto corretamente por quem prefere me enxergar pequeno. Eu não vou mais gastar minha energia tentando limpar uma imagem que alguém suja, porque precisa fugir da própria culpa. Esse silêncio é adulto e ele pesa, porque quem está acostumado a te ver se explicando estranha quando você para. A pessoa espera o textão, espera a justificativa, espera a defesa, espera você correr para corrigir a narrativa, mas você não vai. E quando você não vai, algo muda. Você recupera energia, recupera centro, recupera dignidade. 6. Deixe pensar em errado. Essa frase parece simples, mas é difícil de viver. Deixe pensar em errado. Não porque você não se importa com a verdade, mas porque você entendeu que não pode controlar todas as interpretações. Você pode ser honesto e ainda ser chamado de falso. Pode ser gentil e ainda ser chamado de frio. Pode colocar limite e ainda ser chamado de arrogante. Pode se afastar para se proteger e ainda ser chamado de ingrato. Pode fazer o melhor possível e ainda ser julgado. Isso não está totalmente nas suas mãos. O que está nas suas mãos é sua consciência. A pergunta não é: o que estão dizendo de mim? A pergunta é: eu consigo dormir sabendo quem eu sou? Se a resposta é sim, pare de mendigar a absolvição de quem nem conhece sua alma. Sua consciência precisa pesar mais que o barulho externo, porque quem vive tentando agradar todos acaba desagradando a si mesmo. E esse é um preço caro demais. Como agir quando te interpretam mal? Use um protocolo simples. Primeiro, avalie a pessoa. Ela é importante? Ela tem abertura real? Ela costuma ouvir? Ela quer entender ou vencer? Segundo, avalie o contexto. É uma conversa séria ou uma provocação? É um mal-entendido honesto ou uma distorção repetida? É necessário explicar ou sua atitude já explica? Terceiro, explique uma vez, se valer a pena, uma vez. Com clareza, sem implorar, sem textão infinito, sem se humilhar. Quarto, observe. Se a pessoa quiser entender, ela vai fazer perguntas honestas. Se quiser te diminuir, vai torcer suas palavras de novo. Quinto, encerre. Você não precisa ficar provando a mesma coisa para quem usa a dúvida como ferramenta de controle. A frase prática é: eu já expliquei meu lado. Agora vou deixar minhas atitudes falarem. E siga. 8. A força de ser você sem plateia favorável. Maturidade é conseguir ser você mesmo quando nem todos aplaudem. É continuar íntegro, mesmo quando alguém distorce. É manter postura mesmo quando alguém provoca. É não virar personagem para caber na expectativa de todo mundo. É aceitar que, em algum momento, você será o vilão na história de alguém que não suportou seus limites. E tudo bem. Nem toda a história sobre você precisa ser corrigida por você. Algumas precisam apenas deixar de importar. A vida fica mais leve quando você para de viver como advogado da própria imagem. Você não precisa convencer todos. Precisa apenas ser coerente. A coerência
pode demorar para ser entendida, mas ela sustenta você por dentro. E quem se sustenta por dentro não precisa pedir licença para existir. Conclusão: coragem de ser mal interpretado não é arrogância, é liberdade, é entender que sua paz não pode depender da aprovação de todas as pessoas. É parar de se explicar para quem já decidiu te entender errado. É sair do tribunal emocional onde você mesmo se colocou. É aceitar que alguns vão distorcer, julgar, falar, apontar. Mas você não precisa viver ajoelhado diante da opinião deles. Você pode respirar, pode seguir, pode manter sua consciência limpa, pode escolher silêncio. Pode deixar que o tempo revele o que suas palavras não precisam provar. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Alma Filosófica AOB. Aqui, a gente transforma dor em consciência, consciência em postura e postura em liberdade. Comente agora. Minha paz vale mais. Lembre-se, você não precisa ser entendido por todos para finalmente se respeitar.